Olá pessoal, estamos nós aqui mais uma vez. Olha só, nós estamos fazendo uma continuação, na verdade, é o mesmo capítulo, né? O capítulo 5. Só que nós vamos estar tratando agora da segunda parte, falando da interação atmosfera, superfície e dinâmica climática. Então, o que é que a gente vai entender nessa segunda parte? Nós vamos estar procurando entender o que é que interfere no clima, certo? Que para um determinado clima de um determinado lugar, de uma determinada região, ele vai ser influenciado pelo relevo, ele vai ser influenciado pela vegetação, certo? Pelas correntes marítimas, pela continentalidade. Então, vai ser basicamente tudo isso, né? Que nós vamos estar trabalhando nesse capítulo, certo? Bom, no primeiro momento aqui, não é? Nós sabemos que o clima ele varia a depender do lugar, por diferentes motivos, né? Que eu já falei anteriormente. Então, pode estar relacionado à corrente de ar fria, quente, a volumes de umidade, a relevos acentuados, certo? Então, todas essas questões a gente vai estar trabalhando aqui uma por uma, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fotografia de uma área florestal, né, de uma floresta tropical. E por que é que essa vegetação ela interfere no clima, interfere nas condições de solo, etc. Se eu tenho uma cobertura vegetal desse nível, isso influencia na temperatura do lugar, no nível de chuva do lugar, certo? Eles podem atuar também aí no sentido de protetora do solo, a vegetação, certo? Porque quando vem a precipitação, quando vem a chuva, ela não cai nunca diretamente no solo, né? Então não prejudica o solo, não faz com que o solo fique salino, enfim. Então o que é que interessa para a gente aí? Que essas áreas de floresta tropical vão ser uma área que apresenta uma umidade muito grande, certo? Além da umidade muito grande, nós vamos ter um maior nível de precipitação, um maior nível de chuva, tá? E isso é influenciado pela vegetação, certo? No segundo tópico aqui, eu estou só mostrando a vocês um deserto, né? E que é o deserto do Atacama, tá? E o que acontece de interessante aí? Devido às correntes marítimas úmidas do oceano, isso influencia nas condições climáticas neste deserto. Então, qual é o tipo de clima que nós vamos ter aí? Árido, né? Então, se é um clima árido, nós vamos ter pouca chuva, certo? E pouca água disponível. Isso influencia na vegetação, que a gente quase não observa, né? Que existe vegetação aí, diferentemente da primeira foto que a gente viu, tá? E trazendo só mais para a nossa realidade, mostrando aí um pouco do semiárido nordestino, né? Então, as condições climáticas dessa região, veja que ela vai influenciar no tipo de vegetação, na quantidade de chuva que chove nesse semiárido, que é em torno de 600 milímetros, certo? Então, são coisas aí para vocês, importante para vocês estarem observando, tá? O que influencia, né? Quais são as questões os fatores que influenciam na questão climática, certo? Então nós temos alguns importantes, né? A latitude, que essa latitude está relacionada ao que eu falei lá na primeira aula, que tem a ver com a inclinação da superfície terrestre, né? E a maneira com que o Sol ela irradia mais ou menos determinadas partes. Então, essa questão da latitude está associada ao que eu falei na aula passada, certo? Por exemplo, mais próximo da linha do Equador, a gente vai ter uma área mais quente. Quanto mais se distancia, a gente vai ter uma área, vai ser mais frio, certo? A altitude também é um fator que influencia. Por quê? Porque quanto mais alto, quanto maior o relevo for, mais tende a ser mais frio, certo? Quanto mais baixo, tende a ser mais quente, né? Isso
esses dois pontos aqui estão relacionados um ao outro, certo? Porque a altitude ela vai estar presente no relevo. Quando eu falo de relevo, eu estou querendo dizer o quê? Das formas da superfície terrestre. E essas formas, a gente não já aprendeu que elas variam, não é? Variam bastante. E aí a vegetação, que de certa forma a gente já falou aqui de forma bem geral, né? Então, gente, isso aí é só um esquemazinho que dá para vocês entenderem direitinho isso que eu falei relacionado à variação de temperatura conforme a altitude, certo? Então veja aí que quanto mais próximo do mar, né? E quanto mais vai se distanciando do mar, isso está relacionado à altitude, né? E a forma do relevo, ó, essa temperatura ela vai diminuindo, certo? E aqui, né, a relação vegetação-clima, para vocês terem uma ideia, se nós estamos aqui, né, vendo essa foto de uma área bem arborizada, certo? E essa área arborizada, ela influencia muito, muito, muito sobre o clima local. Ela tem a capacidade até de fazer um microclima, né? Por conta de quê? Por conta da umidade, certo? Da umidade das plantas. E aqui, ó, mais um esquema, só para mostrar a vocês a influência do relevo, porque como esse material vai ficar disponível, aí vocês podem ir olhando, né? De um por um, e aqui dá para vocês entenderem melhor. Então vejam aqui, certo? As determinadas altitudes, né? O que é que tem, o que é ocupado. Olha aqui nessa área, entre 1000 e 1100 metros. Então aqui nós vamos ter uma menor temperatura. Se a gente tem uma menor temperatura, é uma área que também chove mais, certo? E a chuva ela contribui para o desenvolvimento da vegetação. Então veja que é uma área aqui que está mais ocupada por vegetação, digamos assim, né? Então aí dá para vocês verem claramente a diferença de altitude e a influência disso na temperatura, certo? Outra questão bem importante dos fatores do clima é a maritimidade e a continentalidade. Isso aqui é muito simples da gente entender, pessoal. O que seria, né, a maritimidade? É a entrada de umidade do ar para o continente por meio da brisa marítima. Então, isso aqui para vocês é a melhor coisa de compreender, né? Então, quando você vai na praia, quando você anda na orla, né? Você está recebendo a umidade do ar que vem dessa brisa, certo? Então, essa umidade, ela influencia no clima, certo? Então, a gente vai ter aqui um ambiente mais úmido, um ambiente mais quente, certo? Isso em função da maritimidade, né? Nós vamos ter uma temperatura mais elevada, tá? E isso aí está totalmente relacionado ao quê? Aos oceanos, né? E a continentalidade seria o seguinte, por exemplo, nas cidades do interior. As cidades do interior, elas não recebem essa maritimidade das cidades litorâneas, né? Então lá nós vamos ter grandes amplitudes térmicas. O que é que seria isso? A temperatura ela pode variar muito rápido durante o dia, certo? Então, de repente o dia amanheceu 20 graus, depois de meio dia pode estar 25 graus. Então, essa variação de temperatura nas cidades do interior, ela é muito comum, tá? Devido aí à continentalidade. Por quê? Porque nessas áreas continentais, nós não vamos ter a influência da maritimidade, recebendo aí essa massa de ar, né, do continente, certo? Essa brisa do continente. Ok? Bom, entendido aqui essa parte, nós vamos para as correntes marítimas, certo? Gente, essas correntes marítimas, de uma forma bem geral, elas são, primeiro, né, que são correntes naturais de água, tá? E aí vocês podem observar nesse mapa
Nesse mapa nós temos vários movimentos, esses vários movimentos aqui vão significar esse movimento de água, certo? Que na verdade o que é que acontece nas correntes marítimas? É um choque da água fria com a água quente, que a gente vai chamar de movimento de convecção, tá? Então o que é que acontece? A água mais superficial, né, que ela é quente, quando ela entra em contato com a água mais profunda, que é fria, né? Isso acontece de forma natural, esse é o ciclo natural dessas correntes marítimas. Quando isso vai acontecendo, né, de forma natural, aí é criado esse movimento de convecção que eu falei, certo? Essa interação entre a água quente, que está mais na superfície, e a água fria, mais profunda, certo? E aqui nós temos dois fenômenos interessantes e importantíssimos que caem muito no Enem, que é o El Niño e a Laninha, certo? São fenômenos naturais, a sua explicação ainda é um pouco... estão em busca de estudos ainda, mas o livro de vocês ele traz aí de forma bem interessante, não é? Então, o que é que vai acontecer? Eles vão influenciar, né, na atmosfera, bastante, tá? Então, o que é que a gente vai ter aí de interessante no El Niño, né? Quando ele aparece no período de El Niño, nós vamos ter aí maiores temperaturas, certo? Nós vamos ter períodos de secas prolongados, por exemplo, quanto que no Laninha nós vamos ter aí uma variação da temperatura e da precipitação, nós vamos ter uma maior precipitação, certo? Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse mapa, nós temos aqui, ó, por exemplo, quando o El Niño está atuando, no Brasil nós podemos ter secas diversas, por exemplo, na região Nordeste, e enquanto que quando a Laninha ela atua no Nordeste, por exemplo, nós vamos ter aí umas chuvas, elas não mudam o seu padrão, né? Mas o que interessa para a gente é o El Niño, que ele realmente interfere nas nossas condições de temperatura e provoca aí secas prolongadas, certo? Então, gente, nesse mapa tem um esquema aqui mostrando a influência do El Niño e da Laninha em todas as regiões do Brasil, que é interessante que vocês observem quando pegar esse material, que eu vou pedir uma atividade para vocês disso, tá certo? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, fala lá no Google Sala de Aula.